vou falar um pouco do conceito de contabilidade, né? O que é a contabilidade, para que serve a contabilidade, qual é a finalidade da contabilidade dentro da empresa. Não só dentro da empresa, eu vou mais além. A importância da contabilidade na vida de qualquer pessoa, física ou jurídica. Física, você faz a contabilidade da sua casa diariamente, seja na compra dos seus itens, né, seja no estoque, né, do supermercado que você faz ali por mês ou por semana ou quinzenal, né, a contabilidade ela está no nosso dia a dia, ela está no DNA do ser humano, pois nós precisamos saber sobre contabilidade. E a contabilidade ela tem as suas vertentes, né? Ela tem o seu financeiro, ela tem um departamento pessoal, ela tem um departamento do RH, ela tem um departamento fiscal e todos nós estamos incluídos dentro desse sistema. Né? Você, pessoa física, a parte fiscal da contabilidade na sua vida são os impostos que você paga diariamente, seja em qualquer item que você compra, qualquer item que você consuma, você está pagando tributo, tá? Então nunca se esqueça que a contabilidade ela está inserida no seu dia a dia. Vamos prosseguir. O que é a contabilidade? Qual o seu conceito? Qual que é o conceito da contabilidade? A contabilidade ela é o instrumento que fornece para nós o máximo de informação financeira, fiscal, para o nosso uso, como eu disse, na nossa empresa ou na nossa vida pessoal, tá? E com o passar do tempo, dentro da sociedade, a contabilidade ela se expandiu tanto que ela é extremamente usada no modo governamental, né? De que forma? Na arrecadação de impostos, né? Qual é a obrigação do governo, além de fornecer os nossos direitos, né, de qualidade, com qualidade, nos cobrar tributos para nos fornecer, seja saúde, esporte, entretenimento, enfim, diversas aí coisas que faz parte dos atributos do governo, apesar deles não cumprirem. Né? Então, mais uma vez, recapitulando, o conceito da contabilidade é nos fornecer o máximo de informações possíveis na área financeira, ou qualquer área das suas vertentes, fiscal ou no departamento pessoal, né, ali o departamento de RH. Então, a função da contabilidade é fornecer essas informações para que nós possamos tomar a melhor decisão, seja num pagamento, seja no investimento, seja numa contratação e aí por diante. Dentro disso, vamos falar a sua aplicação, como nós aplicamos a contabilidade no nosso dia a dia, né? De que forma nós conseguimos enxergar a contabilidade no campo jurídico. No campo jurídico tem 3 atividades que está extremamente ali inserido para que essa contabilidade seja exercida, né? De que forma? Seja no nosso ramo de atividade industrial, seja no nosso ramo de atividade da área de comércio, ou seja no ramo de atividade de serviço. Você que é prestador de serviço, você que fabrica na área da industrialização, ou você que comercializa. Se você vende algo, você está comercializando, né? Então, nós temos essas 3 atividades, né? Tem uma quarta atividade, né, que seria o que nós chamamos de terceiro setor. Quem é esse terceiro setor? É o setor responsável, né? Dentro dele está também inserida como que eu posso te dizer, empresas sem fins lucrativos. Não deixa de ser empresa. Como que você identifica uma empresa? Através do seu CNPJ. Assim como eu identifico você através do seu RG, do seu CPF, qual que é a identificação de uma empresa? Você saber que ela é um órgão jurídico, né? Uma instituição jurídica. De que forma? Através do seu CNPJ.
Então, a partir do momento que tem um CNPJ, ela é pessoa jurídica. Né? Então, tanto que a sigla mesmo diz, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, independente se ela tem um fim lucrativo ou não, ela não deixa de ser uma pessoa jurídica. Caminhando um pouco mais, então a contabilidade, nós temos aí uma aplicação dela, tanto no seu âmbito geral, quanto no seu âmbito financeiro, né? Então, nós vamos falar um pouco desses dois âmbitos. O âmbito geral, eu dei uma pincelada aí, falando que nós podemos usar a contabilidade para atuar em qualquer área da nossa vida, né? Vou só resumir um pouco, se você é pessoa física, como que você poderia usar a contabilidade para você, né? Você precisa entender, nós aprendemos durante a nossa vida que débito é quando você está devendo e crédito é quando você tem algo a receber. Um exemplo, você está com crédito aqui na casa, né? Isso é sinal que você tem algo ali, você tem um crédito ali, você tem um direito dentro daquele estabelecimento. Perdão. Então, nós aprendemos durante toda a nossa vida que débito é quando devemos e crédito é quando temos direito. Mas na contabilidade isso é totalmente ao contrário, né? Débito é quando você tem direito e crédito é quando você está devendo, né? Nós analisamos isso e vemos isso claramente, né? Um exemplo, vou dar um exemplo na pessoa jurídica, você tem o seu ativo e o seu passivo, né? Então ali no seu ativo você tem os seus débitos, os seus direitos, e no passivo você tem os seus deveres, né? O que é acreditado ali, que você está acreditando, você está pagando alguém, né? Para você entender um pouco aí, não vou me atentar a muitos termos técnicos, eu quero ser prático, eu quero ser vou ser bem específico na minha fala para que você entenda. Eu quero que você entenda e você saia daqui sem dúvida. Então, recapitulando, na contabilidade, débito é quando você tem direito e crédito é quando você tem deveres, né? Você tem que pagar ali. Um exemplo, a parte do ativo do seu balanço patrimonial, você tem ali o seu estoque, que é um direito seu, você tem a sua conta do banco, que é um direito seu, aí você vai para o seu passivo, você tem a conta de fornecedores, que é um dever seu, né, pagar os seus fornecedores, você tem ali os seus funcionários no lado do passivo, que você tem que pagar seus funcionários, você tem os impostos que você tem que pagar, e assim por diante. Empréstimo, né? Dependendo, o empréstimo ele vai ali no seu passivo também, porque é uma conta que você tem que acreditar, beleza? Então vamos adiante aí. Depois desse resumo aqui da importância e como você usar a contabilidade na sua pessoa física e na sua pessoa jurídica, mais a pessoa física, né? A pessoa física, só para resumir e fechar esse assunto, você pode usar a contabilidade bem assim didática, né? A parte financeira, fazer o seu controle financeiro não deixa de ser uma parte da contabilidade, né? Então ali quando vou dar um exemplo para vocês bem prático. Na contabilidade nós temos uma declaração, uma demonstração que chama DRE. O que é a DRE? É demonstração de resultado do exercício, né? Ela demonstra toda ali o seu histórico financeiro, o que foi feito, o que você recebeu e o que você pagou. No final, ele vai te dar o seu lucro líquido, vai mostrar o seu lucro líquido, né? Ele pegou ali todas as suas receitas, né? Somou ali tudo que você teve de receita e foi deduzindo ali as suas despesas. No final, ele te deu
o resultado do seu lucro líquido, que é o que realmente você tem direito, ou você pode ter tido um prejuízo, no caso você pagou mais do que recebeu. Na pessoa física, nós temos que ter isso muito organizado, muito organizado. E no Brasil nós não temos essa cultura, nós não temos a cultura de organização financeira, né? Eu, de muito tempo, eu tenho essa cultura de, exemplo, fazer a lista de mercado, né? Pegar ali uma planilha do Excel, fazer todo o cálculo ali do que eu vou comprar. Eu tenho um aplicativo, eu usava muito aplicativo, né? Quando eu não tinha aplicativo, eu usava o Excel e fazia a soma ali para saber até ali a base do quanto que eu posso gastar, né? No Brasil, a cultura que nós temos nós nunca olhamos para o valor total que pagamos, e sim se a parcela cabe no nosso bolso. Isso é um erro muito grotesco, que nós temos que mudar essa cultura. Por isso que a minha ideia de criar o GSE, que é a Gestão Sustentável Empreendedora, é com esse intuito de mudar a realidade, principalmente do pequeno empreendedor. Né? O pequeno empreendedor ele se perde muito na parte financeira da contabilidade da sua empresa. Se ele não tiver um controle financeiro, se ele não tiver todo mês ali analisando a sua DRE, para ele saber o que é realmente útil, o que realmente ele tem que ali manter, né? Que é os seus gastos essenciais, né? Se ele não tiver essa cultura de analisar isso, de estar controlando isso, a tendência do negócio dele é fracassar, né? Mas não se desespere, não se desespere se você fracassou, se você caiu, porque é de muitas quedas que se faz grandes empreendedores. A maioria dos grandes players, né, que nós chamamos os grandes empresários, eles já quebraram, e várias vezes. Então, ficou fechado aí a parte da contabilidade, como você pode utilizar a contabilidade na pessoa física, né, na parte financeira. A parte fiscal é os impostos, né? Exemplo, você paga, você tem o imposto de renda, mas todo produto que você consome, você paga imposto. Se você tem ali a sua conta de água, você paga ali, está pagando ICMS. A sua conta de energia, você tem o ICMS incluso. Aí você tem aí o combustível. Então, tudo que você consome, você tem o imposto ali embutido, beleza? Então, vou correr aqui, porque eu não quero me estender e nem tornar essa aula muito cansativa. O que nós iremos falar agora, que é qual o grande objetivo do empresário? Qual que é o real motivo para ele ter a empresa dele? Gente, nós não podemos ser hipócrita, nós não podemos querer ficar aí, claro que nós temos o desejo de servir ao próximo, mas o nosso maior motivo de criar uma empresa é para ganhar dinheiro, é para você ter mais condições financeiras de dar uma boa vida para sua família, né? Então, o maior motivo para o empresário criar uma empresa para ele é que ele não quer mais ganhar pouco, ele quer ganhar muito. Porque quando você é empresário, a partir do momento que você se tornou empresário, você não está mais, seu teto de ganho, ele se esvariu. Agora você que determina o quanto que você vai ganhar. Se você vender muito, você vai ganhar muito. Se você prestar muito serviço, você vai ganhar muito. Você não está mais atrelado ou amarrado a uma CLT que determina o quanto você vai ganhar por mês. Então, o maior objetivo do empresário é ganhar mais para ter melhor condição de vida, né? E dentro disso, quais os dois, como que eu posso te explicar para vocês? Qual que é os dois objetivos dentro desse caminho do empresário de ter mais
mais ganho financeiro. De que forma o empresário, a partir do momento que ele cria a empresa dele, ele pode galgar esse objetivo? Primeiro, conquistando o mercado. Primeiro passo, o empresário ele precisa conquistar o mercado. Depois que ele conquistou o mercado, o que é o mercado? Nada mais é do que os seus clientes, né? Não é um bicho de sete cabeças. Eu preciso ganhar mercado. A partir do momento que você começou a vender bem, você está vendendo, você está prestando um serviço de qualidade e ganhando mais clientes, você está ganhando mercado. A partir do momento que você é mais conhecido, né, dentro do seu ramo de atividade, você está ganhando mercado. E ganhando mercado, sucessivamente, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais, você vai faturar mais. Mas só que para isso, né, eu separei aqui para vocês, são 6 passos para você alcançar esses 2 objetivos, ganhar mercado e faturar mais. Primeiro passo, eu vou falar os 2 passos que foi até onde nós terminamos na aula do dia 7. Então, vou falar o primeiro passo que nós temos que criar, temos que pisar ali, o primeiro degrau para alcançar mercado e faturar mais, é nós criarmos um ambiente favorável. Nós precisamos ter um ambiente adequado para que isso se realize, né? Nós não podemos, imagine você chegar num lugar todo bagunçado, tudo cheio de lixo, sabe, tudo atrapalhado, você tá praticamente, o cliente não vai nem querer entrar nesse ambiente, ou o seu colaborador, que não deixa de ser um cliente seu colaborador, ele não vai querer nem ter o desejo de trabalhar na sua empresa. Então, o primeiro passo é nós criarmos um ambiente adequado. Nós precisamos ter, porque o que acontece? Seja você colaborador, ou seja você empresário, você passa metade da sua vida dentro de uma empresa. Principalmente você que é CLT. Se você é CLT, você passa aí praticamente 8 a 9 horas dentro de uma empresa. Você passa praticamente, vou colocar aí 12 horas do seu dia fora de casa, ganhando e lutando para trazer o pão para sua casa, né? Por que 12 horas, Cleiton? Porque se você for calcular aí, principalmente a maioria dos trabalhadores não trabalham perto de suas casas, a maioria trabalha no centro ou mais longe ainda. Vamos colocar que o camarada ele tem que acordar praticamente, se ele entra 8 horas, ele tem que acordar 2 horas mais cedo. Ele vai gastar aí meia hora para poder se arrumar, sair de casa, e ele vai gastar mais ou menos 1h30. Estou colocando um cálculo baixo, tá? 1h30 para ele chegar no seu trabalho. E pode ser que na volta ele demore mais ainda para chegar. Então, se ele sai às 18 horas, ele vai chegar na casa dele entre 7h40, 8 horas, 8h30 da noite, 9 horas da noite, né? Se não pegar trânsito. Então, são N situações. Então, praticamente você passa 12 horas do dia fora da sua casa, no trabalho, né? Porque pela lei, a partir do momento que você saiu da sua casa, você já está no seu ambiente de trabalho. Porque se você sofrer qualquer acidente no percurso até o seu trabalho, você ganha um auxílio-doença, você é amparado pela Previdência Social. A mesma coisa na hora de ir embora. Se você sai às 18, você tem um período ali que você está assegurado pela Previdência Social, e você pode dar entrada aí em algum tipo de auxílio da Previdência, porque você está no período, no ambiente de trabalho ainda, porque o percurso é considerado um ambiente de trabalho.
Vamos correr um pouco mais, né? Então, resumindo, nós precisamos ter o quê? O primeiro passo é o quê? Criar um ambiente favorável. Porque a partir do momento que você tem um ambiente tranquilo, um ambiente com paz, um ambiente com alegria, tudo fica mais fácil. Você tem mais produtividade, seu colaborador ele vai trabalhar melhor, ele vai dar o melhor dele, porque ele tem prazer em estar ali exercendo a função dele, porque o ambiente onde ele está o favorece e faz isso. E sendo assim, sempre que você tiver um ambiente favorável, um ambiente ali com paz, tranquilidade, com alegria, você pode ter certeza que é um bom passo, o primeiro passo, o mais importante para você alcançar aí mais mercado e ganhar mais clientes, sendo assim, faturar mais. Porque o cliente, quando ele entra dentro desse ambiente, que ele é contagiado por essa alegria, você pode ter certeza que ele não vai levar só aquilo que ele foi para comprar. Se você oferecer qualquer coisa, ele vai levar mais ainda. Porque a alegria dele estar ali, de ser bem recebido, de ser bem recepcionado, vai fazer com que ele gaste muito mais, seja na sua prestação de serviço ou seja aí no seu comércio. Bom, vamos correr um pouco mais. Para finalizar a aula, nós vamos agora entrar no segundo ponto, né? Nós falamos da ambiência, do ambiente, né? Que nós precisamos ter um ambiente adequado, um ambiente favorável, né? E o segundo degrau para nós alcançarmos mais mercado, para nós faturarmos mais, é cultura. Nós precisamos ter cultura dentro das nossas empresas. Né? Vou dar um exemplo, né? Porque o empresário ele precisa dar direção. O empresário, o dono da empresa, vou colocar que ele é a própria cultura. É ele que determina a cultura dentro da empresa dele, né? E a cultura ela tem alguns passos. Ela tem alguns pontos e eu quero frisar esses pontos aqui para vocês da cultura, né? Porque a cultura ela tem muito a ver com ética, com moral, e quem traz isso para dentro da empresa é o empresário. Né? Apesar dos seus colaboradores, muitos já terem isso com eles, né? Mas quem determina como que deve ser o ambiente, né, dentro da empresa é o empresário. Ele é o espelho da empresa dele, né? Então, caminhando aqui um pouco mais, a cultura, como eu falei para vocês, ela tem alguns pontos importantes, né? Um exemplo, cultura de papel. O que é a cultura de papéis? É um estilo burocrático redigido por papéis. Tudo que circula dentro da empresa é pautado em papel. Tudo se anota, tudo se escreve. Isso é bom, mas nos nossos dias atuais, nós passamos assim, que nem teve a pandemia e nos ensinou muito a pandemia, é que nós precisamos evoluir e entrar dentro do mundo digital. Então, o que você puder fazer para tirar do papel e transformar isso em tecnologia, transformar isso em digital, vai ser de extrema importância para que você alcance mercado e fature mais, porque você vai ganhar tempo com isso. Eliminando papel e burocracia, você ganha tempo. E ganhando tempo, você vai ter mais tempo para poder planejar e criar estratégias para ganhar mercado e faturar mais. Dentro da cultura de papel, nós temos uma outra cultura que é a cultura de pessoas. Né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre pessoas, né? Dentro da parte da cultura do empresário, né? Ele trazendo ali a ética e a moral para dentro da sua empresa, que influencia os seus colaboradores. Então, assim, a cultura de pessoas é quando você, empresário, ou não só empresário, mas você, colaborador, você pensa no seu próximo. Você quer ser tratado
da melhor forma possível. E para você ser bem tratado, você precisa tratar bem, né? Seja o empresário ou o colaborador. A cultura da pessoa, ela vem vindo muito forte nesses dias atuais e desse novo mercado digital. Antes, principalmente os empresários, ele não ligava muito assim para os seus colaboradores. Hoje nós temos esse nome bonito, colaborador, mas há um tempo atrás, né, os empresários chamavam era de empregado, né? E essa cultura foi vindo, essa cultura de pessoas foi mudando, foi nos mostrando para os empresários, calma aí, que nós não somos empregados, nós somos colaboradores, nós colaboramos com a sua empresa, né? E assim há uma contrapartida. Bom, dentro assim desses dois ambientes, né, três ambientes, né, que nós falamos que o empresário ele é o espelho da ética e da moral dentro da sua empresa. Nós falamos da cultura de papel, que nós temos que mudar isso dentro da nossa empresa, né? Se você é empresário e você usa muito papel, muda isso, o que você puder modernizar com software, seja aí, nós temos softwares gratuitos que nós podemos usar para poder melhorar, né, os processos dentro das nossas empresas. E falamos também da cultura de pessoas, né? Então eu quero fechar essa aula aqui nesses temas, nesses pontos principais, né, que é a base para que nós possamos alcançar mais mercados e faturar mais, né? Que nós falamos aí sobre ambiente, nós falamos sobre a cultura, né? A cultura de papel, cultura de pessoas, falamos da cultura do empresário, que o empresário é o espelho. Então eu quero fechar essa aula para vocês com esses temas. Então, terça-feira, dia 14, nós teremos a nossa próxima aula. Vai ser através do YouTube, né? Se nós conseguirmos aí liberar o acesso, né, para fazer live, nós já solicitamos, né, pro YouTube a autorização, estamos aguardando. Se der tudo certo, vai ser pelo YouTube. Se não der, nós vamos usar o Google Meet e eu passarei o endereço, né, o link aí para todos vocês que estão no WhatsApp, que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. Vá lá, compartilha, siga, dá like, dá um joinha, porque você fazendo isso, você está fortalecendo essa corrente nossa, que é o quê? Ajudar o pequeno empresário. Nós possamos alcançar os grandes também? Também, mas o meu foco é ajudar o pequeno empresário, aquele que não é visto, aquele que não é lembrado, aquele que sustentou o Brasil na pandemia, porque os pequenos negócios não fecharam as portas. Nas comunidades tudo se manteve aberto. Então são esses empreendedores, esses empresários que eu quero alcançar. Então vão lá no meu Instagram, Clay Robert, Clay com Kley, Robert com TH no final, tá? Vão lá nas minhas redes sociais, lá tem vídeo, tem dica, segue, compartilha aí e um forte abraço para vocês e até a aula do dia 14. Um forte abraço e tenha uma ótima noite. Além a importância da contabilidade na vida de qualquer pessoa, física ou jurídica. Física, você faz a contabilidade da sua casa diariamente, seja na compra dos seus itens, né, seja no estoque, né, do supermercado que você faz ali por mês ou por semana ou quinzenal, né? A contabilidade ela está no nosso dia a dia, ela está no DNA do ser humano, pois nós precisamos saber sobre contabilidade. E a contabilidade ela tem as suas vertentes, né? Ela tem o seu financeiro, ela tem um departamento pessoal, ela tem um departamento do RH, ela tem um departamento fiscal e todos nós estamos incluídos dentro desse sistema.
né? Você, pessoa física, a parte fiscal da contabilidade na sua vida são os impostos que você paga diariamente, seja em qualquer item que você compra, qualquer item que você consuma, você está pagando tributo, tá? Então nunca se esqueça que a contabilidade ela está inserida no seu dia a dia. Vamos prosseguir. O que é a contabilidade? Qual o seu conceito qual que é o conceito da contabilidade? A contabilidade ela é o instrumento que fornece para nós o máximo de informação financeira, fiscal, para o nosso uso, como eu disse, na nossa empresa ou na nossa vida pessoal, tá? E com o passar do tempo, dentro da sociedade, a contabilidade ela se expandiu tanto que ela é extremamente usada no modo governamental, né? De que forma? Na arrecadação de impostos, né? Qual é a obrigação do governo, além de fornecer os nossos direitos, né, de qualidade, com qualidade, nos cobrar tributos para nos fornecer, seja saúde, esporte, entretenimento, enfim, diversas aí coisas que faz parte dos atributos do governo, apesar deles não cumprirem, né? Então, mais uma vez, recapitulando, o conceito da contabilidade é nos fornecer o máximo de informações possíveis na área financeira, ou qualquer área das suas vertentes, fiscal, ou no departamento pessoal, né, ali o departamento de RH. Então, a função da contabilidade é fornecer essas informações para que nós possamos tomar a melhor decisão, seja num pagamento, seja no investimento, seja numa contratação e aí por diante. Dentro disso, vamos falar a sua aplicação, como nós aplicamos a contabilidade no nosso dia a dia, né? De que forma nós conseguimos enxergar a contabilidade no campo jurídico. No campo jurídico tem 3 atividades que está extremamente ali inserido para que essa contabilidade seja exercida, né? De que forma? Seja no nosso ramo de atividade industrial, seja no nosso ramo de atividade da área de comércio, ou seja no ramo de atividade de serviço. Você que é prestador de serviço, você que fabrica na área da industrialização, ou você que comercializa. Se você vende algo, você está comercializando, né? Então, nós temos essas 3 atividades, né? Tem uma 4ª atividade, né, que seria o que nós chamamos de terceiro setor. Quem é esse terceiro setor? É o setor responsável, né? Dentro dele está também inserida como que eu posso te dizer, empresas sem fins lucrativos. Não deixa de ser empresa. Como que você identifica uma empresa? Através do seu CNPJ. Assim como eu identifico você através do seu RG, do seu CPF, qual que é a identificação de uma empresa? Você saber que ela é um órgão jurídico, né? Uma instituição jurídica. De que forma? Através do seu CNPJ. Então, a partir do momento que tem um CNPJ, ela é pessoa jurídica. Né? Então, tanto que a sigla mesmo diz, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, independente se ela tem um fim lucrativo ou não, ela não deixa de ser uma pessoa jurídica. Caminhando um pouco mais, então a contabilidade, nós temos aí uma aplicação dela tanto no seu âmbito geral quanto no seu âmbito financeiro, né? Então nós vamos falar um pouco desses 2 âmbitos. O âmbito geral, eu dei uma pincelada aí, falando que nós podemos usar a contabilidade para atuar em qualquer área da nossa vida, né? Vou só resumir um pouco, se você é pessoa física, como que você poderia usar a contabilidade para você, né? Você precisa entender, nós aprendemos
durante a nossa vida que débito é quando você está devendo e crédito é quando você tem algo a receber. Um exemplo, você está com crédito aqui na casa, né? Isso é sinal que você tem algo ali, você tem um crédito ali, você tem um direito dentro daquele estabelecimento. Perdão. Então, nós aprendemos durante toda a nossa vida que débito é quando devemos e crédito é quando temos direito. Mas na contabilidade isso é totalmente ao contrário, né? Débito é quando você tem direito e crédito é quando você está devendo, né? Nós analisamos isso e vemos isso claramente, né? Um exemplo, vou dar um exemplo na pessoa jurídica, você tem o seu ativo e o seu passivo, né? Então ali no seu ativo você tem os seus débitos, os seus direitos, e no passivo você tem os seus deveres, né? O que é acreditado ali, que você está acreditando, você está pagando alguém, né? Para você entender um pouco aí, não vou me atentar a muitos termos técnicos, eu quero ser prático, eu quero ser vou ser bem específico na minha fala para que você entenda. Eu quero que você entenda e você saia daqui sem dúvida. Então, recapitulando, na contabilidade, débito é quando você tem direito e crédito é quando você tem deveres, né? Você tem que pagar ali. Um exemplo, a parte do ativo do seu balanço patrimonial, você tem ali o seu estoque, que é um direito seu, você tem a sua conta do banco, que é um direito seu, aí você vai para o seu passivo, você tem a conta de fornecedores, que é um dever seu, né, pagar os seus fornecedores, você tem ali os seus funcionários no lado do passivo, que você tem que pagar seus funcionários, você tem os impostos que você tem que pagar e assim por diante. Empréstimo, né, dependendo, o empréstimo ele vai ali no seu passivo também, porque é uma conta que você tem que acreditar, beleza? Então vamos adiante aí. Depois desse resumo aqui da importância e como você usar a contabilidade na sua pessoa física e na sua pessoa jurídica, mais a pessoa física, né? A pessoa física, só para resumir e fechar esse assunto, você pode usar a contabilidade bem assim didática, né? A parte financeira, fazer o seu controle financeiro não deixa de ser uma parte da contabilidade, né? Então ali quando vou dar um exemplo para vocês bem prático. Na contabilidade nós temos uma declaração, uma demonstração que chama DRE. O que é a DRE? É demonstrativo, demonstração de resultado do exercício, né? Ela demonstra toda ali o seu histórico financeiro, o que foi feito, o que você recebeu e o que você pagou. No final, ele vai te dar o seu lucro líquido, vai mostrar o seu lucro líquido, né? Ele pegou ali todas as suas receitas, né? Somou ali tudo que você teve de receita e foi deduzindo ali as suas despesas. No final, ele te deu o resultado do seu lucro líquido, que é o que realmente você tem direito, ou você pode ter tido um prejuízo, no caso você pagou mais do que recebeu. Na pessoa física, nós temos que ter isso muito organizado, muito organizado. E no Brasil nós não temos essa cultura, nós não temos a cultura de organização financeira, né? Eu, de muito tempo, eu tenho essa cultura de, exemplo, fazer a lista de mercado, né? Pegar ali uma planilha do Excel, fazer todo o cálculo ali do que eu vou comprar. Eu tenho um aplicativo, eu usava muito aplicativo, né? Quando eu não tinha aplicativo, eu usava o Excel e fazia a soma ali para saber até ali a base do quanto que eu posso gastar, né? No Brasil,
A cultura que nós temos nós nunca olhamos para o valor total que pagamos, e sim se a parcela cabe no nosso bolso. Isso é um erro muito grotesco, que nós temos que mudar essa cultura. Por isso que a minha ideia de criar o GSE, que é a Gestão Sustentável Empreendedora, é com esse intuito de mudar a realidade, principalmente do pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor ele se perde muito na parte financeira da contabilidade da sua empresa. Se ele não tiver um controle financeiro, se ele não tiver todo mês ali analisando a sua DRE, para ele saber o que é realmente útil, o que realmente ele tem que ali manter, né? Que é os seus gastos essenciais, né? Se ele não tiver essa cultura de analisar isso, de estar controlando isso, a tendência do negócio dele é fracassar, né? Mas não se desespere, não se desespere se você fracassou, se você caiu, porque é de muitas quedas que se faz grandes empreendedores. A maioria dos grandes players, né, que nós chamamos os grandes empresários, eles já quebraram, e várias vezes. Então, ficou fechado aí a parte da contabilidade, como você pode utilizar a contabilidade na pessoa física, né, na parte financeira. A parte fiscal é os impostos, né? Exemplo, você paga, você tem o imposto de renda, mas todo produto que você consome, você paga imposto. Se você tem ali a sua conta de água, você paga ali, está pagando ICMS. A sua conta de energia, você tem o ICMS incluso. Aí você tem aí o combustível. Então, tudo que você consome, você tem o imposto ali embutido, beleza? Então, vou correr aqui, porque eu não quero me estender e nem tornar essa aula muito cansativa. O que nós iremos falar agora, que é qual o grande objetivo do empresário? Qual que é o real motivo para ele ter a empresa dele? Gente, nós não podemos ser hipócrita, nós não podemos querer ficar aí, claro que nós temos o desejo de servir ao próximo, mas o nosso maior motivo de criar uma empresa é para ganhar dinheiro, é para você ter mais condições financeiras de dar uma boa vida para sua família, né? Então, o maior motivo para o empresário criar uma empresa para ele é que ele não quer mais ganhar pouco, ele quer ganhar muito, porque quando você é empresário, a partir do momento que você se tornou empresário, você não está mais, seu teto de ganho, ele se esvariu. Agora você que determina o quanto que você vai ganhar. Se você vender muito, você vai ganhar muito. Se você prestar muito serviço, você vai ganhar muito. Você não está mais atrelado ou amarrado a uma CLT que determina o quanto você vai ganhar por mês. Então, o maior objetivo do empresário é ganhar mais para ter melhor condição de vida, né? E dentro disso, quais os dois, como que eu posso te explicar para vocês? Qual que é os dois objetivos dentro desse caminho do empresário de ter mais ganho financeiro? De que forma o empresário, a partir do momento que ele cria a empresa dele, ele pode galgar esse objetivo? Primeiro, conquistando o mercado. Primeiro passo, o empresário ele precisa conquistar o mercado. Depois que ele conquistou o mercado, o que é o mercado? Nada mais é do que os seus clientes, né? Não é um bicho de sete cabeças, eu preciso ganhar mercado. A partir do momento que você começou a vender bem, você está vendendo, você está prestando um serviço de qualidade e ganhando mais clientes, você está ganhando mercado. A partir do momento que você é mais conhecido, né, dentro do seu ramo de atividade, você está ganhando mercado. E ganhando mercado,
sucessivamente, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais, você vai faturar mais. Mas só que para isso, né, eu separei aqui para vocês, são 6 passos para você alcançar esses 2 objetivos, ganhar mercado e faturar mais. Primeiro passo, eu vou falar os dois passos que foi até onde nós terminamos na aula do dia 7. Então, vou falar o primeiro passo que nós temos que criar, temos que pisar ali, o primeiro degrau para alcançar mercado e faturar mais, é nós criarmos um ambiente favorável. Nós precisamos ter um ambiente adequado para que isso se realize. Né? Nós não podemos, imagine você chegar num lugar todo bagunçado, tudo cheio de lixo, sabe, tudo atrapalhado, você tá praticamente, o cliente não vai nem querer entrar nesse ambiente, ou o seu colaborador, que não deixa de ser um cliente seu colaborador, ele não vai querer nem ter o desejo de trabalhar na sua empresa. Então, o primeiro passo é nós criarmos um ambiente adequado. Nós precisamos ter, porque o que acontece? Seja você colaborador ou seja você empresário, você passa metade da sua vida dentro de uma empresa. Principalmente você que é CLT. Se você é CLT, você passa aí praticamente 8 a 9 horas dentro de uma empresa. Você passa praticamente, vou colocar aí 12 horas do seu dia fora de casa, ganhando e lutando para trazer o pão para sua casa. Né? Por que 12 horas, Cleiton? Porque se você for calcular aí, principalmente a maioria dos trabalhadores não trabalham perto de suas casas, a maioria trabalha no centro ou mais longe ainda. Vamos colocar que o camarada ele tem que acordar praticamente, se ele entra 8 horas, ele tem que acordar 2 horas mais cedo. Ele vai gastar aí meia hora para poder se arrumar, sair de casa, e ele vai gastar mais ou menos 1h30. Estou colocando um cálculo baixo, tá? 1h30 para ele chegar no seu trabalho. E pode ser que na volta ele demore mais ainda para chegar. Então, se ele sai às 18 horas, ele vai chegar na casa dele entre 7h40, 8 horas, 8h30 da noite, 9 horas da noite, né? Se não pegar trânsito. Então, são N situações. Então, praticamente você passa 12 horas do dia fora da sua casa, no trabalho, né? Porque pela lei, a partir do momento que você saiu da sua casa, você já está no seu ambiente de trabalho. Porque se você sofrer qualquer acidente no percurso até o seu trabalho, você ganha um auxílio-doença, você é amparado pela Previdência Social. A mesma coisa na hora de ir embora. Se você sai às 18, você tem um período ali que você está assegurado pela Previdência Social, e você pode dar entrada aí em algum tipo de auxílio da Previdência, porque você está no período, no ambiente de trabalho ainda, porque o percurso é considerado um ambiente de trabalho. Vamos correr um pouco mais, né? Então, resumindo, nós precisamos ter o quê? O primeiro passo é o quê? Criar um ambiente favorável. Porque a partir do momento que você tem um ambiente tranquilo, um ambiente com paz, um ambiente com alegria, tudo fica mais fácil. Você tem mais produtividade, seu colaborador ele vai trabalhar melhor, ele vai dar o melhor dele, porque ele tem prazer em estar ali exercendo a função dele, porque o ambiente onde ele está o favorece e faz isso. E sendo assim, sempre que você tiver um ambiente favorável, um ambiente ali com paz, tranquilidade, com alegria, você pode ter certeza que é um bom passo, o primeiro passo, o mais importante para você alcançar aí mais mercado
e ganhar mais clientes, sendo assim faturar mais. Porque o cliente, quando ele entra dentro desse ambiente, que ele é contagiado por essa alegria, você pode ter certeza que ele não vai levar só aquilo que ele foi para comprar. Se você oferecer qualquer coisa, ele vai levar mais ainda. Porque a alegria dele estar ali, de ser bem recebido, de ser bem recepcionado, vai fazer com que ele gaste muito mais, seja na sua prestação de serviço ou seja aí no seu comércio. Bom, vamos correr um pouco mais. Para finalizar a aula, nós vamos agora entrar no segundo ponto, né? Nós falamos da ambiência, do ambiente, né? Que nós precisamos ter um ambiente adequado, um ambiente favorável, né? E o segundo degrau para nós alcançarmos mais mercado, para nós faturarmos mais, é cultura. Nós precisamos ter cultura dentro das nossas empresas. Né? Vou dar um exemplo, né? Porque o empresário, ele precisa dar direção. O empresário, o dono da empresa, vou colocar que ele é a própria cultura. É ele que determina a cultura dentro da empresa dele, né? E a cultura, ela tem alguns passos, né? Ela tem alguns pontos, e eu quero frisar esses pontos aqui para vocês, da cultura, né? Porque a cultura, ela tem muito a ver com ética, com moral, e quem traz isso para dentro da empresa é o empresário. Né? Apesar dos seus colaboradores, muitos já terem isso com eles, né? Mas quem determina como que deve ser o ambiente, né? Dentro da empresa é o empresário. Ele é o espelho da empresa dele, né? Então, caminhando aqui um pouco mais, a cultura, como eu falei para vocês, ela tem alguns pontos importantes, né? Um exemplo, cultura de papel. O que é a cultura de papéis? É um estilo burocrático redigido por papéis. Tudo que circula dentro da empresa é pautado em papel. Tudo se anota, tudo se escreve. Isso é bom, mas nos nossos dias atuais, nós passamos assim, que nem teve a pandemia e nos ensinou muito a pandemia, é que nós precisamos evoluir e entrar dentro do mundo digital. Então, o que você puder fazer para tirar do papel e transformar isso em tecnologia, transformar isso em digital, vai ser de extrema importância para que você alcance mercado e fature mais, porque você vai ganhar tempo com isso. Eliminando papel e burocracia, você ganha tempo. E ganhando tempo, você vai ter mais tempo para poder planejar e criar estratégias para ganhar mercado e faturar mais. Dentro da cultura de papel, nós temos uma outra cultura que é a cultura de pessoas. Né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre pessoas, né? Dentro da parte da cultura do empresário, né? Ele trazendo ali a ética e a moral para dentro da sua empresa, que influencia os seus colaboradores. Então, assim, a cultura de pessoas é quando você, empresário, ou não só empresário, mas você, colaborador, você pensa no seu próximo. Você quer ser tratado da melhor forma possível. E para você ser bem tratado, você precisa tratar bem. Né, seja o empresário ou o colaborador. A cultura da pessoa, ela vem vindo muito forte nesses dias atuais e desse novo mercado digital. Antes, principalmente os empresários, ele não ligava muito assim para os seus colaboradores. Hoje nós temos esse nome bonito, colaborador, mas há um tempo atrás, né, os empresários chamavam era de empregado. Né? E essa cultura foi vindo, essa cultura de pessoas foi mudando, foi nos mostrando para os empresários, calma aí, que nós não somos empregados, nós somos colaboradores, nós colaboramos com a sua empresa, né? E assim há uma contrapartida. Bom, dentro assim desses dois ambientes, né, que nós
3 ambientes, né, que nós falamos que o empresário ele é o espelho da ética e da moral dentro da sua empresa. Nós falamos da cultura de papel, que nós temos que mudar isso dentro da nossa empresa, né? Se você é empresário e você usa muito papel, muda isso. O que você puder modernizar com software, seja aí, nós temos softwares gratuitos que nós podemos usar para poder melhorar, né, os processos dentro das nossas empresas. E falamos também da cultura de pessoas, né? Então eu quero fechar essa aula aqui nesses temas, nesses pontos principais, né, que é a base para que nós possamos alcançar mais mercados e faturar mais, né? Que nós falamos aí sobre ambiente, nós falamos sobre a cultura, né, a cultura de papel, cultura de pessoas, falamos da cultura do empresário, que o empresário é o espelho. Então eu quero fechar essa aula para vocês com esses temas. Então, terça-feira, dia 14, nós teremos a nossa próxima aula. Vai ser através do YouTube, né? Se nós conseguirmos aí liberar o acesso, né, para fazer live, nós já solicitamos, né, pro YouTube a autorização, estamos aguardando. Se der tudo certo, vai ser pelo YouTube. Se não der, nós vamos usar o Google Meet e eu passarei o endereço, né, o link aí para todos vocês que estão no WhatsApp, que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. Vá lá, compartilha, siga, dá like, dá um joinha, porque você fazendo isso, você está fortalecendo essa corrente nossa, que é o quê? Ajudar o pequeno empresário. Nós possamos alcançar os grandes também? Também, mas o meu foco é ajudar o pequeno empresário, aquele que não é visto, aquele que não é lembrado, aquele que sustentou o Brasil na pandemia, porque os pequenos negócios não fecharam as portas. Nas comunidades tudo se manteve aberto. Então são esses empreendedores, esses empresários que eu quero alcançar. Então, vão lá no meu Instagram, Clay Robert, Clay com Kley, Robert com TH no final, tá? Vão lá nas minhas redes sociais, lá tem vídeo, tem dica, segue, compartilha aí e um forte abraço para vocês e até a aula do dia 14. Um forte abraço e tenha uma ótima noite.